Obrigado, né, as meninas que me acompanharam. Eu quero dizer para vocês que esse ambiente está muito bonito, com a presença de cada um de vocês nesta manhã. Que Deus seja louvado com a presença de cada um. É um privilégio, né, estarmos reunidos. Fazia muito tempo que os nossos irmãos de Mirizal, e é sobre eles que eu quero me reportar nesta manhã, né, que não estava conosco e a gente também não estava com eles, né? Mas eu quero dizer para vocês, os nossos irmãos de Mirizal, que é uma alegria imensa estar na companhia de vocês nesta manhã. Amém? Que Deus abençoe a cada um. Eu ainda não nem tinha pego o microfone e já disseram assim, já tem só 15 minutos. Oh, meu Deus. O tempo passa rápido, né? Mas hoje a gente aprendeu sobre muitas coisas, né? A gente aprendeu bastante na escola sabatina, aprendemos na história das crianças, aprendemos também, né? Foram louvores maravilhosos. E eu quero dizer para vocês que se de manhã está sendo uma bênção, à tarde vai continuar. Então que você continue conosco, vamos celebrar juntos. Que não seja como o pastor falou, né? Só uma programação, mas que seja de fato cada pessoa que aqui está, que esteja envolvido na missão. Porque esse é o propósito. O tema do sermão de hoje é plenitude na missão e adoração. Né? A gente precisa dar uma recapitulada na questão da missão. Como é que está o senso missionário nosso? Não só das mulheres, que hoje está sendo um destaque para as mulheres, né? O sábado missionário da mulher adventista. Essa frase é muito bonita, não é? As mulheres têm orgulho dessa frase? Quando está chegando o mês de junho, né? E aí a diretora de vocês de lá, eu não sei, de Mirizal, mas essa diretora daqui não deixa a gente dormir. Ela me perturba noite e dia. E é isso e aquilo. Aí eu falei, Dinéia, vai dizer o que eu vou fazer aí, eu vou administrando, porque são muitas tarefas. Mas eu quero dizer para vocês, em meio a essa luta que a gente teve aí nesses 2 últimos meses, hoje eu estou feliz porque eu olho aqui o auditório lotado. Isso significa que os nossos irmãos e as nossas irmãs estão sim comprometidos com a missão. E essa missão que o Senhor nos concedeu e que nós possamos fazer jus dela, né? Possamos sair e anunciar a verdade desse doce evangelho a todas as pessoas que estão ao nosso redor. A mensagem de hoje é uma mensagem muito conhecida por todos os irmãos, né? Fala de missão, mas fala principalmente de adoração, né? Então que nós possamos aí pensar um pouquinho sobre o que nós estamos fazendo, se estamos de fato sendo esse missionário, né? Que Ellen White diz que todo missionário todo filho de Deus deve nascer no reino como um missionário e que isso de fato se cumpra na nossa vida. Na história de hoje nós vamos abrir a nossa Bíblia lá no livro de 1 Reis. E aí eu vou recapitulando um pouco, porque a gente já está com o horário avançado, mas nós vamos meditar um pouco nessa palavra, né? Todo mundo já conhece essa história, mas tem alguns pontos que nós vamos destacar nesta manhã. Quando abrirem a Bíblia em 1 Reis, capítulo 17, nós vamos orar. Encontraram? Vamos fechar os nossos olhos e pedir a orientação do nosso Deus para que nós possamos entender a mensagem de hoje, que o Espírito Santo de Deus possa nos ajudar a praticar todos os dias da nossa vida. Santo Deus e céus Pai, a Tua palavra, Senhor, está aqui aberta. E que nós possamos nesta manhã analisar não só com os nossos olhos e com a nossa mente, mas que o Senhor transforme a nossa mente e unge o nosso coração e os nossos olhos, para que de fato nós possamos entender aquilo que o Senhor deseja, que saiamos daqui, Senhor, com essa compreensão. Permaneça conosco, nos guarda para o Teu reino e fortaleça essa igreja que aqui está diante de Ti, para continuar forte na pregação do Evangelho e continuar doando a sua vida, Senhor, nessa missão tão importante. Permaneça conosco em nome de Jesus. Amém. 1 Reis 17, capítulo 1,
Não, é 17, verso 1, meu Deus. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho e nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Então, verso 2, a palavra do Senhor veio a Elias dizendo, sai daqui, vá para o leste e esconda-se junto ao ribeiro de Querite, nas mediações do Jordão. Então, Elias aqui teve uma voz poderosa, falou ali, poderosamente ao rei Acabe. A gente já conhece essa história. E por que hoje, no sábado missionário da mulher adventista, não falarmos de uma mulher? E falarmos de um homem? Mas nós não estamos falando de qualquer homem. Nós estamos falando do profeta do Senhor, que passou muitas tribulações na terra e depois foi coroado e ir para o céu o quê? Vivo. O rei Acabe, a gente já conhece essa história, Ele se uniu com a Jezabel e ali então botaram Israel a adorar outros deuses. É uma história muito triste, mas a gente vê ali o levantar de Elias, o levantar poderoso de organizar as coisas e fazer a vontade do nosso Deus. E é a questão da adoração. Qual tem sido a minha missão e a sua missão? Quando a gente aceitou o chamado, nós temos a missão de anunciar este evangelho a todas as pessoas que estão perto da gente e aqueles que estão longe. Aqueles que estão longe a gente auxilia com as nossas ofertas. E aí assim o evangelho tem se propagado. O evangelho eterno já está presente em quase todos os países. Que a igreja diz? Amém. Está faltando pouco. E que esse pouco, eu e você, possamos fazer parte desse pouco. Eu fazendo a minha parte, você fazendo a sua. Assim Elias fez a diferença. Quando ele viu que todo Israel estava inclinado para as coisas erradas, ele se levantou com senso de missão e falou ao rei, tudo aquilo, olha, aqui está tudo bom agora, mas durante quanto tempo não vai chover na terra? 3 anos e meio. Já imaginou para nós aqui, eu digo nós porque eu sou agricultora, 3 anos e meio sem chuva na nossa terra? É difícil, não é? Muito difícil. Muito difícil para as nossas plantações, muito difícil para a água que vai ficando escassa. E foi aquilo que aconteceu. E o Senhor usou de bondade e misericórdia com Elias em todo momento. Às vezes está precisando isso para nós. Nos levantar e fazer aquilo que o Senhor se agrada. Se a gente não se levantar, as coisas não mudarão. E se eu não faço, Deus suscitará alguém para fazer. Então a história de Elias é uma história vasta. E aí o sermão, eu quero dizer para vocês que o sermão tem 15 páginas, mas eu já resumi. E vou falar uma parte aqui. Tá bom. Nesse sentido, ao considerar algumas características de Elias e sua missão em prol da adoração verdadeira, a escritora Ellen White afirma que ele era confiante no propósito de Deus, no preparar diante dele o caminho e dar-lhes abundante sucesso. A palavra de fé e poder estava em seus lábios e toda a sua vida estava devotada à obra da reforma. Sua voz era de quem clama no deserto para repreender o pecado e fazer fluir a maré do mal. Refluir a maré do mal, enquanto viesse ao povo como reprovador do pecado. Sua mensagem oferecia o bálsamo de Gileade a toda a alma enferma do pecado que desejava ser curada. Então, depois desse período que Elias se levantou contra as atitudes do rei Acabe e tudo que ele estava fazendo de errado, então ali ele foi ser o quê? Perseguido. Essa é uma outra parte,
ponto que eu quero dizer para vocês o seguinte: está muito perto o momento de que o povo que guarda os mandamentos de Deus ser perseguido por várias razões, mas cabe a nós o dever de permanecer fiel naquilo que Deus diz. Se nós formos fiéis a Deus, Ele vai nos ajudar a passar por todas as provações, né? Com força, com determinação, porque assim foi a vida de Elias, mas ele permaneceu fiel. Neste momento, a Adné pediu para o pastor, o nosso pastor está passando mal, né? Alguns de vocês aqui eu acho que não perceberam, mas ele já tomou remédio, e ele continua passando mal. Então, nesse momento, eu quero que vocês curvem as frontes e nós vamos orar ao nosso Deus em prol dele, da saúde dele. Amém. Santíssimo Deus, excelso Pai, estamos aqui em uma programação, somos gratos porque até aqui o Senhor nos trouxe, deu providência, Senhor, cuidou de todos aqueles que estavam viajando, se destacaram de cidades, estão aqui. O pastor também estava viajando e assim mesmo cansado, está aqui conosco neste momento. Mas neste exato momento ele não se sente bem de saúde, o Senhor sabe, nós não sabemos, mas o Senhor sabe. Se for da tua vontade, neste momento, as tuas mãos santas e poderosas possam tocar o teu ungido ali, pastor, a pessoa do pastor José Ferreira, e que o Senhor possa restaurar a saúde dele, para que à tarde ele possa estar contribuindo conosco, Senhor, nessa programação que se segue. Pedimos as bênçãos de cura, mas que seja feita, Senhor, a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. E quem puder continuar orando aí em pensamento, faça isso, que ele não está muito bem, né? Mas vai melhorar. O texto de 1 Reis 17:1 indica um contexto de apostasia de Israel, a razão pela qual alguns viam se curvado a Baal. Deus, que segundo eles, enviava o orvalho, o sol e a chuva sobre a terra. Negavam o poder do Deus vivo sobre a regência da natureza, rejeitando claramente a crença de que Ele é o Criador. Por esse motivo, as tribos apostatas de Israel dever-se-iam mostrar a loucura de confiança no poder de Baal. Não deveria cair sobre a terra nem chuva nem orvalho, até que voltassem para Deus em arrependimento e o reconhecessem como a fonte de toda bênção. Por 3 anos e meio, né? Por que demorar tanto? Elias ali, inspirado pelo Espírito Santo, viu que o povo estava tão envolto na idolatria, tão enraizado, que demoraria muito para que eles tomassem essa atitude de se arrepender verdadeiramente, de adorar Baal e voltar a adorar o Deus verdadeiro, cuja presença nós estamos nessa manhã. O trabalho de Elias foi incansável. Quando a gente lê a história de Elias ali, são muitas histórias de milagres, histórias de ressurreição que foram feitas por eles. Essa parte é uma parte muito bonita da história. E por que não lembrar do zelo que teve Elias com a palavra do Senhor? A questão da adoração. Como anda a adoração na nossa vida? Quem nós temos adorado? Quem de fato nós temos buscado adorar de manhã, meio-dia, de tarde, ou adorar todos os dias da nossa vida? Em Israel, em todas as tribos, estava havendo esse declínio. Infelizmente, era um povo que conhecia o Deus de Israel, o Deus criador de todas as coisas, e é o Deus que rege a natureza do céu e da terra, mas se inclinaram a outros deuses. E hoje, infelizmente, essa nação, essa geração também está inclinada à falsa adoração. Que nós venhamos tomar muito cuidado. Quem de fato nós estamos adorando? Quem de fato nós estamos buscando? Quem de fato nós estamos seguindo? Isso faz meio à questão de missão, de adoração. As pessoas precisam ver em nós aquele homem que foi Elias, ou algumas mulheres que ao longo da história da Bíblia também se destacaram.
Mas Elias, ele tinha confiança na palavra de Deus, que é um outro ponto a ser destacado. O estudo diário da palavra do nosso Deus, que tem sido esquecido. Há 15 anos, quando eu faço esse ano 15 anos de adventista, e aí quando eu chego na igreja, era o que eles diziam: o adventista é o povo da Bíblia, o adventista conhece a Bíblia. E por que está vindo esse declínio? As pessoas não têm mais tempo de estudar a palavra de Deus, de meditar em seus ensinamentos. E aí vem o quê? Vem desfalecendo a fé. Nós precisamos ter essa confiança na palavra do nosso Deus, estudá-la, meditar, né? A gente tem um texto que eu gosto muito, que está lá em Josué, que diz que a gente tem que meditar na palavra de Deus, andando no caminho, sentado, deitado, e às vezes a gente esquece. Mas é uma dica importantíssima, valiosa para nós, meditar na palavra do nosso Deus. Nós precisamos voltar a ser o povo de Deus, porque nós cremos que o povo adventista é o remanescente. Que a igreja diz? Amém. E o remanescente, ele precisa se preparar, de fato. Estudando a palavra, estudando o livro do Espírito de Profecia, estar em comunicação com os irmãos, ter um relacionamento, né, com o nosso Deus. Isso é de suma importância. Elias tinha isso, né? Ele confiava na palavra do Senhor. E quando nós confiamos também, a gente viu o testemunho da nossa irmã Ana Rosa, e esse senso de fidelidade, às vezes a gente pensa que ser fiel somente nos dízimos e nas ofertas. Não. Nós precisamos ser fiéis em todas as áreas da nossa vida, em todos os lugares, nos negócios, aonde quer que for solicitado, que nós possamos mostrar a fidelidade do Senhor. Em meio à depravação espiritual de Israel, que também envolvia prostituição e o culto a Baal, Elias estava consciente de sua missão, de que Deus estava ao seu lado. E essa certeza adivinha do fato que o Senhor não ter abandonado em nenhuma circunstância, mesmo nas mais difíceis e desafiadoras. Se isso não havia acontecido antes do encontro com Acabe, não seria diferente depois. O Senhor é fiel. E o Senhor cuidou de Elias de uma maneira especial. Elias já estava cansado, frustrado, e a seca persistia, e Elias continuava ali, confiando no poder do nosso Deus. Que nós também, nas dificuldades que vamos enfrentar, e que são muitas, e já estamos enfrentando algumas, mas que nós venhamos ser como Elias, permanecer perseverante nas dificuldades, nas adversidades, que nós possamos continuar sendo fiéis ao nosso Deus. O mundo está aí, pouco mais de 7 bilhões de pessoas, e muitas delas ainda precisam ser impactadas com este Evangelho eterno. Olhando assim, lendo um livro, ou até o próprio sermão, é bonito saber que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é o remanescente que o Senhor separou para anunciar essa boa nova. Mas o que nós estamos fazendo por essas pessoas? Temos levado a missão no nosso bairro, na nossa parentela, temos levado a missão aos nossos familiares, aos nossos vizinhos, colegas de trabalho. Às vezes nós falamos do trabalho o dia todo, de qualquer outra coisa, mas esquecemos de falar do principal e que é o essencial. Esquecemos de ser missionários, esquecemos de citar um texto bíblico para alguém, esquecemos de apresentar Jesus, que é o pão da vida. E isso Elias fez com maestria, não só para uma pessoa, mas para um rei que naquela época tinha autoridade para matá-lo. Mas tinha o Rei dos Reis, que era quem protegia, guiava e cuidava de Elias. E é o mesmo Deus que fará conosco, se nós assim tomar a decisão de Elias, permanecer fiel. Que nós possamos levar essa advertência, levar as pessoas esta missão. A nossa missão é levar o Evangelho eterno a toda criatura, seja ela quem for. Que isso o Senhor possa imprimir na nossa mente e no nosso coração.
Devemos falar de Jesus para as pessoas, para que elas o conheçam e por si só, né, possam ter, desenvolver essa intimidade. Que nós possamos buscar isso, possamos ter um melhor relacionamento com o nosso Deus. Ainda acho que na escola sabatina falou que o tempo é pouco, mas é quando a gente de fato não prioriza aquilo que é mais importante. No caso, a comunhão com Deus precisa ser priorizada. As coisas de Deus na nossa vida precisam ser priorizadas. Quando eu priorizo Deus, Deus prioriza a mim também. Derrama as bênçãos, cuida, protege. Sabe, às vezes a gente nem olha os cuidados que Deus traz sobre nós durante o dia, porque estamos tão cegos às nossas afazeres. Irmãos, eu sempre digo o seguinte: tem aí na lição da escola sabatina, até antes a gente tinha o ano bíblico, aí depois tinha o reavivado por sua palavra. Quantos faz o reavivado por sua palavra? Se vocês pudessem olhar para trás, a gente diz, não diria amém, dizia o quê? Misericórdia. Irmãos, nós estamos no capítulo 2 de Êxodo. Ainda dá tempo. Estude a palavra. Faça um reavivado por sua palavra. Um capítulo todo dia, medite. Que é através dessas palavras que o Senhor vai fortalecer a fé que está aí em você. Outra coisa que eu quero dizer para vocês, que quando nós somos fiéis ao nosso Deus, Deus providencia as bênçãos, né? Ele providencia os meios. A gente não está nem enxergando de onde vem, o que vai acontecer, mas Deus já tem tudo preparado. Que nós possamos buscar, né? E proclamar também essa verdade. Verdade. Eis uma propriedade que precisa ser resgatada pela missão de Elias. Estava evidente que a apostasia predominante nos dias de Acabe era o resultado de muitos anos de práticas do mal. Passo a passo, ano após ano, Israel estivera se afastando do caminho reto, gerado após a geração. Pós geração havia se recusado a fazer veredas diretas para os seus pés. E final, a grande maioria do povo tinha se rendido à direção dos poderes das trevas. Infelizmente, né? A gente sabe que o povo de Israel, quando saiu do Egito, Deus teve um cuidado todo especial. Mas ainda assim ele duvidava. E duvidava o tempo todo. Mas o Senhor está conosco o tempo todo. Bastou que nós venhamos confiar. E aí Elias, então, passados os dias, né, passados os anos, Elias voltou e ao chegar em uma comunidadezinha, um povoadozinho, ele diz que é o povoado de Sarepta. E ali ele encontrou uma mulher, que é um ponto que eu quero destacar também. A mulher estava colhendo a lenha, né, para assar o último bolo, o último pão. Só tinha um pouquinho de farinha, só tinha um pouquinho de azeite. 3 anos, né? 3 anos de seca, não chovia. Aí já, o verão agora está começando, né? E aí quando a gente chegar em dezembro, as plantas já estão tudo de folha enrolada. Não sei lá no lugar de vocês, mas lá em casa é assim. E agora imagine 3 anos sem chover. Então essa mulher, tudo que ela tinha foi comendo ao longo do tempo, porque ela via o quê? Era viúva e tinha um filho. Era 2 pessoas, era mais fácil de manter, né? Bora economizar aqui, quando as coisas estão apertando, a gente não economiza, corta os gastos e tal. Assim fez aquela mulher. Não sei dizer como, mas o Senhor sustentou ela 3 anos. Ali, com o pouco que tinha, mas sustentou. E aí chega Elias, né? Elias chega do nada. Ela ia fazer a última refeição, preocupada, mas era uma viúva fiel. E aí Elias vem e diz assim, ó, faz o pão, o que tu vai fazer? Ela só tem um pouquinho, só dá para comer eu e meu filho. Depois que a gente comer, a gente vai o quê? Porque ainda era 3 anos de seca e ainda faltava 6 meses. E Elias diz, ó, vai lá,
amassa o pão, amassa lá, faz um pãozinho, assa e traz primeiro para mim. E se fosse você? Com essa ordem de Elias, o que você faria? Eu já dei, ó, daqui a pouco é a hora do almoço. Tem gente que não trouxe almoço, mas tem gente que trouxe almoço. E aí lembra de Elias e daquela mulher. Elias com fome, e aí o Senhor direcionou ele àquele vilarejo. E aí a mulher usou de bondade, né, e fez o que Elias tinha dito. Fez um pãozinho, tal, assou, trouxe aqui fora, e Elias ainda ficou importante. Vou ficar aqui fora do trás. E a mulher preparou tudo e foi ali do portão, levou e ele comeu. Agora eu vou fazer um pique menor ainda do que eu levei para Elias, para comer eu e o meu filho. A história você já sabe. E por 6 meses o trigo não faltou e o azeite também. O que a igreja diz? Amém. Será que nós teríamos a coragem que teve aquela mulher? 3 anos de fome seca no país, em Israel. E ainda, além de ser pouco, ainda chega alguém querendo, como é que eu posso dizer? Que ainda queria diminuir, né? Além de ser pouco, a pessoa ainda quer, mas é só um pouquinho de comida. Às vezes a gente tem esse senso, né? E por aquela atitude daquela mulher, o Senhor sustentou ela e Elias e o filho dela por 6 meses de fome. De lá o trigo não acabou. Pensa, Joana, que tu ia fazer bolo. O azeite também não. Eu quero dizer para vocês uma experiência que eu tive, acho que foi mês de abril. Abril, mais ou menos. Um sábado como esse, nós na igreja, e recapitulando a lição da escola sabatina, Vanilton contou uma história. Que uma irmã tinha se lamentado para outra com uma certa necessidade e tal. E a irmã tinha condição de ajudar. Irmã, a senhora tem que falar com outra pessoa que pode ajudar, né? Às vezes a gente tem essa atitude. Eu posso ajudar, mas eu não ajudo, passo a bola para outra. Aí ele disse o seguinte, aí eu fiquei martelando aquela história, né? Poxa, se ela tinha, porque ela não ajudou? E ficou aquilo. Também a discussão da escola sabatina terminou, fui para casa e tal. Eu acho que foi na quarta-feira. E aí eu juntando dinheiro para pagar um boleto. Por que eu estou contando essa história? Porque às vezes tem as pessoas que estão ao nosso redor que estão com mais necessidade. Ele te diz tudo, te dá as abreviações, só falta te pedir, implorar, e tu não olha, não percebe. E aí eu fui juntando dinheiro dali, eu paguei os produtos, fui recebendo, juntei R$300. Eu contei isso lá na nossa igreja e estou compartilhando com vocês. Mas além desses 300, ainda faltava dinheiro para inteirar para o boleto que eu tinha que pagar na sexta-feira. Aí tá, acho que foi numa quarta-feira ou quinta, minha irmã liga. Aí falamos, aí ela disse assim, deixa eu te dizer, eu falei com o pessoal que ia capinar comigo. Até aí eu não estou pensando em dinheiro, o dinheiro está guardado. E aí eles disseram que iriam me esperar até dia 30 quando eu recebesse. Agora toda hora eles estão aqui me cobrando. E aí eu me lembrei de ti. Eu disse, porque eles me chamam Nhá, né? Se Nhá tiver esse dinheiro, ela me empresta. Aí o coração já disparou. Falei, eu tenho R$300, dinheiro não dá para pagar. Como é que a pessoa me pediu exatamente R$300? Aí eu disse, quanto é o dinheiro? Ela disse, R$300. Oh, meu Deus do céu. Quase amor. Aí eu lembrei da história de Vanilton. Falei, se ela está pedindo para mim, é porque eu estou com o dinheiro. Mas eu fiquei pensando, e meu boleto? Aí eu disse, olha, já que é para emprestar, eu vou pagar esse boleto com juros. E fiz a transferência para ela, de uma parte do dinheiro, e a outra parte de olha, amanhã, quando tiver uma viagem, eu mando esse dinheiro. Foi embora os R$300. Eles estão aqui de prova. E aí, do nada, depois que eu emprestei esse dinheiro, com uma tristeza, mas ao mesmo tempo, se ela me pediu, eu tenho que dar. Emprestar, né? Do nada, o outro irmão da nossa igreja
igreja me ligou, o Benedito, ele está aqui, pode comprovar para vocês. Disse assim, Consa, que é como ele me chama. Me disseram que tu tem um bacuri para vender. Tu tem? Eu disse, tem. Quantos quilos? Eu disse, rapaz, eu não sei, está no congelador lá na casa de Adenil. Irmão, ele disse, porque eu tenho uma prima que quer comprar e ela dá tanto. Aí eu fui no celular. Não vai dar, porque já tinha diminuído, né? Mas, irmãos, ele foi lá com meu esposo, ele está ali na presença, contaram o bacuri e foi. Ele disse, só tem um problema, que ela só pode fazer o pix amanhã, que já ia ser, no caso, sexta-feira. Eu digo, agora eu tenho que pagar esse boleto. Mas já estava bem caminhado, né? Já tinha vendido. Eu digo, mas e agora? De tarde, nada desse dinheiro cair. Eu liguei para minha cunhada. Nega, tu tem 300 reais aí para te me emprestar? Ela disse, tem. Eu digo, não, porque eu já tenho dinheiro, eu vendi o produto, mas estou esperando, a pessoa ainda não pagou, eu quero pagar o boleto agora antes das 6. E ela fez a transferência do dinheiro para mim, eu paguei a conta, já recebi o dinheiro do bacuri, já recebi o dinheiro da minha irmã. E além disso, foi só 300 que eu pedi para ela, né? O mais interessante é que eu tinha vendido, eu vendo Natura, Boticário. Do nada, eu estava com o dinheiro que ela tinha comprado, até larguei de mão. Eu não vou mais cobrar. Do nada, a pessoa mandou um comprovante no WhatsApp, disse, o dinheiro do teu hidratante, que eu paguei 95 reais. Oh, Deus, seja louvado. Paguei o meu boleto. Depois, quando a moça fez o valor para mim, tirei o dízimo, a oferta direitinho, repassei para minha cunhada. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Quando alguém pediu, ainda que não peça, mas só a pessoa reclamar a situação, faça alguma coisa. Porque o Senhor fará por você. Providenciará. Do nada, o Benedito me ligou sobre esse bacuri. É providência de Deus. Aquela mulher, por um pouquinho de pão, de farinha, um pinguinho de azeite, o Senhor sustentou ela por 6 meses. Porque faltavam ainda 6 meses de seca e o Senhor sustentou. Irmãos, que nós também possamos lembrar disso. Às vezes a gente também é escasso. É escasso nas coisas da nossa casa, é escasso no nosso dinheiro, é escasso nas coisas da igreja. Às vezes a gente está numa programação, irmão, pode emprestar a caixa caixa da nossa igreja não vai para essa programação. Mas por quê? Se nós vamos adorar a Deus, se vamos estar ali, se o irmão está necessitando, se um distrito está necessitando. Hoje vários irmãos trouxeram cadeiras, porque a gente tem pouquinho aqui. Mas é bom ver cada um de vocês sentados na presença do Senhor. Por quê? Porque teve alguém que doou, que resolveu emprestar, que ajudou. Aquela mulher teve a vida transformada. Foi alimentada por 6 meses por um pão pequenininho que foi. E as bênçãos que o Senhor tem para derramar para mim e para você quando importar com a situação de outra pessoa. Com a fome, seja ela a fome, seja a roupa, seja um calçado, seja o próprio dinheiro. Sempre tem alguém com necessidade do nosso lado. E às vezes a gente, mas eu também estou com necessidade. Mas às vezes aquela pessoa está com uma necessidade maior. Irmãos, que nós possamos fazer com aquela viúva de Sarepta. A Bíblia não diz o nome dela, mas destaca que naquele povoado, talvez era costume deles dar um alimento para alguém, né? Auxiliar alguém que está com necessidade. Que nós possamos tomar isso, por exemplo. Por aquela pequena atitude dela, o Senhor alimentou Elias, alimentou ela e alimentou toda a sua casa. Ao considerarmos esse episódio da vida de Elias, sob o olhar de sua missão, é inevitável a constatação que os principais aspectos que caracterizam a adoração a Baal são cada vez mais comuns em nossos dias, infelizmente. Às vezes a gente está fazendo algo que a gente pensa que não está ofendendo a Deus, não está, que é uma questão de adoração. Tudo aquilo que eu gasto tempo lá, que me permite priorizar, eu estou adorando aqui. Então isso a gente possa lembrar, porque custou muitas vidas. 3 anos e meio de seca custou muita vida. Muitas pessoas morreram, porque não tinham o que comer, não tinha água.
Que às vezes você não tem um almoço, mas tem a água, de vez em quando tu toma um copo de água, ali a fome. E agora que a água também estava escassa. Muitas pessoas morreram, muitos animais morreram. Tanto é que nos outros textos seguintes vê que até um cocô de pombo era vendido por um preço absurdo. Tudo isso por conta da fome. Então, que pena que os nossos irmãos daquela época demoraram muito a se voltar a esse Deus, a se arrepender de seus maus caminhos, a se arrepender de deixar de adorar a Deus, o verdadeiro Deus, e adorar a Baal. Meus irmãos e minhas irmãs, eu e você somos os remanescentes, os que assim como Elias receberam um ministério reservado à luta pela preservação ou regeneração da adoração ao verdadeiro Senhor. Essa é a nossa missão. A quem seguimos? A quem servimos? A quem adoramos? Logo, sobre quem pregamos? Temei a Deus e dá-lhe glória. Aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Esse merece a nossa adoração. É dele que nós devemos falar. É ele que nós devemos servir. Com fervor que caracterizou o profeta Elias, devemos nos empenhar em pregar o caminho para o segundo advento de Jesus, compreendendo que a adoração afeta a missão quando oferece uma oportunidade de evangelização. Quem você precisa evangelizar? Onde a adoração ao Senhor precisa ser restaurada? Tem parentes que não conhecem Jesus? Você sente tristeza por um filho que virou as costas para a fé? É nesses que você tem que buscar agora a presença do nosso Deus e estar constantemente ligado, porque sempre tem alguém que precisa ouvir essa mensagem. Sempre tem um irmão que precisa voltar à casa do Pai e para que juntos nós possamos continuar a pregação deste Evangelho. Hoje, em tempo de iminente apostasia mundial, Deus convoca seus mensageiros para proclamar suas verdades no espírito e no poder de Elias. O Senhor pode alcançar aqueles que acreditamos não terem mais esperança. Até mesmo o coração mais inflexível não está fora do seu alcance. Aproprie-se da missão restauradora que o Senhor tem para você. Agora é a sua vez de ter confiança na palavra, a ter certeza da providência e de proclamar esta verdade a todo mundo. Que nós, de fato, possamos sair daqui com esse pensamento. Não pensar em como farei, porque o Senhor cuidará, providenciará tudo aquilo que você necessitar. Que Deus nos ajude, para que esse distrito permaneça fiel a Deus, para que nós possamos permanecer adorando o único Deus, Criador dos céus e da terra. Que Ele seja exaltado.